No momento em que Gabriela saiu da água fria da montanha, acreditando estar completamente sozinha, o seu mundo parou. Uma única voz atrás dela, uma voz que ela conhecia muito bem, congelou os seus pés descalços nas rochas. Ela tinha vindo a este lugar tranquilo para respirar, para fugir, para existir sem expectativas por apenas uma hora. Mas o destino a seguiu na forma de um cowboy que nunca deveria vê-la assim. Ao pôr do sol, nada na sua vida voltaria a ser como antes. Gabriela Mati vivia no vale sob as montanhas rochosas há 3 anos. Era 1883, uma época em que a terra ainda era rude e teimosa, moldada mais por tempestades e trabalho árduo do que pelas pessoas que tentavam domá-la. O povoado era pequeno, com edifícios irregulares espalhados por um amplo vale onde o gado pastava e a poeira flutuava como fantasmas inquietos. Ela chegou aos 19 anos com o pai viúvo, um ferreiro com pulmões que se cansavam muito rapidamente. Agora, com 22 anos, ela carregava mais responsabilidades do que a maioria dos homens do vale. Ela mantinha os livros contábeis da fazenda em ordem, acompanhava os preços dos grãos e lidava com contratos com um olhar perspicaz que ninguém esperava de uma jovem mulher. As pessoas respeitavam-na porque a competência era rara e ela tinha conquistado cada grama dela. Elliot Brennan, o homem que possuía a maior parte do gado e metade das decisões no povoado, tinha percebido essa competência antes de qualquer outra pessoa. Ele tinha 41 anos, era magro, firme e calmo o suficiente para deixar os outros homens nervosos. Ele tinha construído a sua fazenda do nada, e as pessoas diziam que ele nunca tomava uma decisão sem pensar 3 vezes. Mas quando ele olhou para Gabriela, algo nele mudava silenciosamente, cuidadosamente, como um homem escondendo um fogo por trás das costelas. Eles se conheceram por causa dos números. Um fornecedor havia vendido centenas de quilos de ração a menos para a fazenda, e Gabriela foi a única pessoa que percebeu. Quando ela colocou os livros contábeis na frente de Elliot, os seus olhos frios como água de riacho se suavizaram pela primeira vez. "Tem um bom olho", disse ele. "Obrigada, Sr. Brennan. Chame-me Elliot." Essa pequena troca tornou-se o início de tudo o que nenhum dos dois ousava nomear. Nos meses que se seguiram, ele visitava-a com frequência, às vezes para falar de contabilidade, às vezes para tomar decisões que não tinham nada a ver com números. Ele perguntava a opinião dela sobre pastagens, o novo poço, as reclamações dos trabalhadores. Ele ficava por perto quando ela trabalhava, a sua presença constante e calorosa. E embora quase não a tocasse, o ar entre eles às vezes ficava tão pesado que lhe tirava o fôlego. Ele exigia mais dela do que de qualquer outra pessoa. Mas não era um castigo. Ela acabou por compreender que era respeito. A expectativa significava confiança. E, no entanto, ele continuava cauteloso, sempre cauteloso, demasiado cauteloso, até a manhã em que ela partiu antes do amanhecer, cavalgando sozinha para norte. Os homens estavam a trabalhar nas pastagens do sul. O pai dela estava a dormir. O povoado ainda estava envolto em silêncio. E, pela primeira vez, Gabriela não tinha responsabilidades a atormentá-la. Ela seguiu uma trilha tênue nas colinas, procurando por algo que só tinha ouvido os peões da fazenda sussurrarem. Uma cachoeira escondida onde a neve derretida caía sobre pedras lisas. Quando a encontrou, sentiu algo dentro dela se soltar. A água caía a 6 metros em uma piscina límpida. Queimaduras revestiam as rochas. Flores silvestres agarravam-se teimosamente às fendas do penhasco. E pela primeira vez em meses, Gabriela sentiu-se sozinha de uma forma que não doía. Ela não tinha planeado tomar banho, mas o calor, a poeira e a exaustão fizeram a escolha por ela. O povoado ficava a quilômetros de distância. Ninguém sabia para onde ela tinha ido. Ela desabotoou a blusa, tirou as camadas empoeiradas e entrou na água fria com um suspiro que ecoou nas pedras. Durante 15 minutos, ela flutuou de costas, de olhos fechados, deixando o mundo encolher até que restasse apenas o céu, a água e o som da sua própria respiração. Sem livros contábeis, sem contratos de gado, sem expectativas. Apenas Gabriela, tranquila, desprevenida, livre. Quando saiu da água, com gotas escorrendo pela pele, ela estendeu a mão para pegar a blusa e uma voz cortou o ar ao meio. "Gabriela", a voz de Elliot, baixa, trêmula, crua. Ela congelou, a respiração presa,
as mãos penduradas inutilmente ao lado do corpo. O calor inundou o seu rosto enquanto ela pressionava a blusa contra si mesma. Muito atordoada para se mover, muito exposta para respirar. Ela não se virou. Não conseguia. Eu não sabia que você estava aqui, disse ele rapidamente. As suas palavras saíram irregulares, como um homem a perder a luta contra o seu próprio controlo. Juro que não sabia. Eu vou-me embora. Estou a sair. As botas arranharam a pedra. Ele estava mesmo a ir embora. Espere, sussurrou ela. A sua voz não estava firme. Não foi planeado. Ela não sabia por que disse isso. Apenas que deixá-lo ir embora sem dizer nada era pior do que o fogo queimando em suas bochechas. Ele parou. Nenhum dos dois se moveu. Água pingava de seu cabelo. A cachoeira rugia como se tentasse preencher o silêncio que nenhum dos dois sabia como quebrar. Vire-se, ela disse, quase inaudível. Eu já virei, Elliot respondeu suavemente. Não olhei desde então. Eu não faria isso com você. O coração dela batia tão forte que doía. Vira-te, repetiu ela, apertando o tecido contra si. Uma longa pausa. Depois, o som fraco de botas a moverem-se. Ele virou-se e tudo, a vida dela, o futuro dela, o coração dela começou a mudar. Gabriela, vestida com as mãos trêmulas, ainda de costas para ele. Quando ela finalmente reuniu coragem suficiente para o enfrentar, Elliot estava a 6 metros de distância, com o chapéu nas mãos. Ele parecia arrasado, envergonhado e mais honesto do que ela jamais o tinha visto. Os seus olhos revelavam uma luta que já ardia há muito tempo. Eu não sabia que este lugar existia, disse ele baixinho. Eu vim para aqui para pensar. Eu nunca faria isso, Gabriela. Eu nunca te desrespeitaria. Ela agarrou o tecido em sua garganta, ainda tremendo, ainda tentando respirar. Há quanto tempo você está aí? Não muito tempo, disse ele. A sua voz estava tensa e baixa. Tempo suficiente para saber que eu deveria ter me virado mais rápido do que fiz. E me desculpe. Mas ele não estava apenas arrependido. Ela podia ver isso na maneira como ele não conseguia olhar nos olhos dela por mais de um segundo. Havia algo mais por trás do pedido de desculpas. Algo mais profundo. Algo que o assustava. Não posso fingir que isso não aconteceu, disse ela suavemente. Elliot engoliu em seco. Eu ia tentar por ti, mas sei que não podemos. O espaço entre eles parecia demasiado cheio, demasiado pesado, demasiado real. Por que estavas realmente aqui em cima? Ela perguntou. Ele hesitou. Então, com uma respiração que tremeu levemente, ele disse: porque manter distância de ti deixou de funcionar. Citação. O coração dela tropeçou. Ele ergueu os olhos e finalmente olhou diretamente para ela. Tenho tentado manter-me afastado, disse ele, e não consigo mais. As palavras atingiram-na como a luz do sol a romper as nuvens de tempestade. Todos os meses de tensão. Todos os olhares que demoravam um pouco demais. O silêncio que parecia perguntas não ditas. Ela sentiu tudo novamente. Cada momento em que tentava convencer-se imaginava. Mas ouvir isso dele mudou tudo. Ontem, ele continuou calmamente. Eu vi você feliz, livre, sem o peso do trabalho, da cidade ou dos olhares sempre observando você, e percebi algo que deveria ter dito meses atrás. Seu coração desacelerou, concentrou-se e esperou. Eu me importo com você mais do que deveria. O mundo ao redor deles parecia ter parado. Gabriela deu um passo em direção a ele. Elliot não se moveu, mas sua respiração ficou presa, como se a proximidade dela o assustasse mais do que qualquer perigo que ele já tivesse enfrentado. Achas que eu não sei como isto é complicado? Ela perguntou. Achas que eu não tenho lutado contra a mesma coisa? Ele piscou, atordoado. Tu citas. Sim, Elliot, ela disse, sua voz finalmente firme. Eu sinto o mesmo. O alívio em seu rosto parecia algo se libertando depois de ter sido reprimido por muito tempo. Mas ele abanou a cabeça lentamente, forçando-se a voltar a controlar-se. Este lugar, este vale, estas pessoas, elas vão falar, disse ele. Vão dizer que eu me aproveitei de ti. Vão dizer que não te foi dada escolha. Então deixa-os falar. Gabriela disse. A escolha é minha, não deles. Ele olhou para ela como se ela tivesse dito algo impossível. És jovem, murmurou ele. Tu não és velho, ela respondeu. Eu sou responsável por metade das famílias deste assentamento e sou responsável por mim mesma.
Mais um passo. E apenas 3 metros os separavam. Elliot, ela disse suavemente. Para de fugir. Ele fechou os olhos, mandíbula cerrada, lutando uma batalha perdida consigo mesmo. Diz o que tens tentado não dizer, ela sussurrou. Ele abriu os olhos, e desta vez ele não se escondeu. Estou apaixonado por ti, disse ele baixinho. Estou há muito tempo, e isso assusta-me todos os dias. Ela prendeu a respiração. Ele aproximou-se lentamente, com cautela, como se aproximasse de um animal selvagem que não quisesse assustar. Se seguirmos em frente, disse ele, tem de ser com honestidade, abertura, sem segredos. Não vou esconder-te. Não vou deixar ninguém pensar que estás sob a minha autoridade ou controlo. Vou recuar. Vou mudar o que for preciso. Os olhos dela suavizaram-se. O coração dela finalmente exalou. Não precisas de abrir mão de nada, disse Gabriela. Não quero que percas nada por minha causa. Não estou a perder, disse ele. Estou a escolher. O último pedaço de espaço entre eles desapareceu. Ele levantou a mão lentamente, dando-lhe todas as oportunidades para se afastar. Quando ela não o fez, ele tocou-lhe na bochecha com uma gentileza que lhe fez enfraquecer os joelhos. Vou beijar-te, disse ele suavemente. Diz-me se devo parar. Não precisas de parar, sussurrou ela. O beijo foi cuidadoso no início, suave e cheio de esperança trêmula. Quando ela se inclinou para ele, a sua contenção rachou o suficiente para mostrar a profundidade que ele vinha reprimindo há meses. Ele puxou-a para mais perto e ela agarrou a frente da camisa dele, sentindo algo mudar dentro dela. Algo certo, firme e aterrorizante da melhor maneira possível. Eles ficaram assim até que o mundo ao seu redor se estabilizou novamente. Quando finalmente se separaram, as suas testas repousavam juntas, as respirações misturadas. Agora não há volta a dar, disse ele. Ótimo, respondeu ela. Eles seguiram pela trilha separadamente, mas ambos sabiam que nunca mais estariam separados. Na manhã seguinte, ele pediu para falar com ela a sós. Não no celeiro, nem no escritório, mas em algum lugar privado. O que aconteceu a seguir abalaria o assentamento e definiria o rumo de tudo o que se seguiria. Na manhã seguinte à cascata que mudou tudo, Gabrielle acordou com a batida cuidadosa de um homem que também não tinha dormido. Elliot estava à sua porta com o chapéu nas mãos e a preocupação estampada no rosto. Parecia um homem que tinha ensaiado cada palavra, mas ainda não sabia como começar. Aqui não, sussurrou ela olhando para o quarto do pai. Ele está a dormir. Ele acenou com a cabeça. Há um galpão de suprimentos atrás do celeiro principal. Ninguém está lá tão cedo. Não era apropriado, não era seguro, não importava. Mostre o caminho, disse ela. Eles caminharam pela pacata colônia, com o sol mal nascendo. O mundo desconhecia que o chão sob seus pés já havia mudado. Dentro do galpão, a luz do sol penetrava pelas frestas nas tábuas, pintando a sala com finas listras douradas. Elliot fechou a porta atrás deles e ficou parado, sem jeito, como se não tivesse mais o direito de ocupar o mesmo espaço que ela. Você disse que precisava conversar, disse Gabriela. Ele olhou para ela, depois desviou o olhar, reunindo coragem como um homem que se aproxima do fogo. O começo, murmurou ele. Devo começar pelo começo. Ela esperou. 2 anos atrás, disse ele lentamente. Quando você corrigiu aquele pedido de grãos, percebi que era mais inteligente do que todos os homens que eu empregava. Achei que fosse respeito. Depois, achei que fosse admiração, mas nunca foi só isso. Ele esfregou a nuca, um raro sinal de nervosismo. Comecei a ficar de olho em você, continuou ele baixinho. A ouvir a sua voz, a ajustar a minha agenda só para poder passar por você no escritório. Fiquei dizendo a mim mesmo que não era nada, mas não era nada. Ela prendeu a respiração. Eu recuei, ele repetia, porque sou mais velho, porque as pessoas falam, porque você merece uma escolha, porque eu não queria que meus sentimentos se tornassem um fardo para você. Gabriela se aproximou. Você nunca foi um fardo, ela disse. Não, ele respondeu suavemente. Você foi um milagre que eu não sabia como lidar. As palavras foram profundas, calorosas e assustadoras. Ele engoliu em seco antes de continuar. Ontem, quando te vi, não da maneira que pensas, acrescentou rapidamente, mas da maneira como estavas, livre, feliz, sem medo.
Percebi que algo se tinha partido em mim. Não podia continuar a fingir. E eu não quero que finjas, disse Gabriela. Nem agora, nem nunca. A voz dele baixou. Sentes o mesmo, ela acenou com a cabeça. Há meses. Ele fechou os olhos, o alívio a invadir como uma tempestade silenciosa. Mas Gabriela, disse ele, abrindo-os novamente. Isto vai mudar tudo. Se escolhermos isto, tem de ser honesto. Não vou esconder-te. Não vou deixar ninguém dizer que foste pressionada. Vou afastar-me da autoridade quando necessário. Vou mudar a estrutura do rancho. O que for preciso para que sejas respeitada. O coração dela apertou-se. Não precisas de te afastar de nada, disse ela. Sim, respondeu ele, preciso. Porque se somos iguais no amor, deve ser minha igual em tudo o resto também. Ela não desviou o olhar. Então seremos iguais. Ele procurou o rosto dela e, finalmente, lentamente, pegou na mão dela. Era quente, firme, segura. Gabriela, sussurrou ele. Amo-te. Ela apertou a mão dele. Também te amo. Não havia nada de imprudente no momento que partilharam depois disso. Sem medo, sem confusão, sem vergonha. Apenas duas pessoas finalmente a permitirem-se dizer o que vivia nos seus corações há demasiado tempo. Quando saíram do celeiro, o sol estava alto, projetando longas sombras pelo pátio da fazenda. Pela primeira vez, nenhum dos dois se afastou, fingindo que eram estranhos. Dias depois, Elliot começou a reformular a liderança da fazenda. Ele afastou-se de certas funções, promovendo outros rancheiros e nomeando publicamente Gabriela como sócia independente em comércio e contas. Algumas pessoas murmuraram, outras aceitaram sem protestar. Mas Elliot nunca vacilou. 3 semanas depois, ele estava no escritório da fazenda ao entardecer, com a voz baixa, mas segura. Quero casar-me contigo, disse ele, sem segredos, sem vergonha, sem pressa. Não precisa de perguntar 2 vezes, sussurrou Gabriela. Casaram-se no final de setembro, num planalto acima do vale. O céu estava de um azul brilhante, o vento suave, as montanhas observando como velhas testemunhas silenciosas. 40 pessoas compareceram, algumas curiosas, outras solidárias, todas transformadas pelo que estavam a ver. Um homem forte e uma mulher forte, de pé, como iguais. O pai dela chorou baixinho. Maureen, a cozinheira da fazenda, fingiu que não estava a chorar. Elliot beijou Gabriela como um homem atordoado pela sua própria sorte. A vida depois disso não foi perfeita. Não era para ser. Eles enfrentaram problemas, doenças, disputas e longas temporadas de trabalho árduo. Criaram os filhos, Ariana, Flynn e Emery. Cada um deles costurou suas vidas com alegria, exaustão e orgulho. Envelheceram juntos, mais suaves em alguns aspectos, mais duros em outros, mas sempre lado a lado. 30 anos depois, quando os seus cabelos ficaram grisalhos e as suas mãos ficaram gastas por décadas de trabalho, eles viajaram para o norte mais uma vez, até a cachoeira. O lugar parecia inalterado. Piscina límpida, queda constante, samambaias agarradas às pedras. Mas eles não eram as mesmas pessoas que haviam estado ali antes, jovens, trêmulos e inseguros. Gabriela olhou para Elliot e sorriu. Não estávamos destinados a permanecer os mesmos, disse ela. Não, respondeu ele pegando na mão dela. Estávamos destinados a durar. Sentaram-se juntos nas rochas, completamente vestidos, profundamente em paz. O mundo à sua volta continuava em movimento. A água continuava a cair, mas eles permaneceram firmes, pacientes, certos. A cascata nunca se lembrou do que aconteceu naquele dia há muito tempo, mas eles lembraram-se de tudo e voltaram para casa lado a lado, como sempre fizeram,